Olá, filhos e irmãos, eu sou filho de Maria Padilha e esse é o canal de Padilha. Seu canal de conhecimento diário, todos os dias, um vídeo novo de conteúdos novos, histórias de entidades, história de consulentes, características de acordo com suas entidades e orixás, para que você agregue seu conhecimento. Caso você tenha interesse e gosta dos nossos ensinos, você pode estar adentrando a casa de Padilha 7, estando em propósitos espirituais conosco, em desenvolvimento mediúnico, mesmo que você more em outra cidade, estado ou país. Nos pergunte como, entrando em contato com os telefones que estão disponíveis nas descrições do vídeo. No vídeo de hoje eu quero fazer uma introdução aos Exus animais e pombogiras animais, claramente. Ou seja, Exus e pombogiras que denominam nomes animais, né, como lobo, gato, cobra, serpente, morcego, né, enfim, vários que existem, urso, né, existem vários dentro dessas nomenclaturas. Por que eles se denominam animais, né? E por que eles são tão procurados hoje nos terreiros de Umbanda, né? Desde que o mundo é mundo, nós entendemos que o animal ele é muito importante, né? Tanto que 2 animais, um casal de cada espécie, né? Foi colocado na arca, denominado por Deus, né? Para que fossem salvos as espécies, para que se denominassem e continuassem as suas linhagens. Por mais perigosos que sejam, por mais fortes, né, invencíveis que sejam, eles ainda são protegidos, né? Porque existem muitos animais perigosos, né? Animais que são selvagens, né? Que trabalham com o instinto, sempre vão se sentir em processo de, como que eu vou dizer, de ameaça, né? Então sempre eles vão reagir de forma cruel, né? Complicando a questão do ser humano em si, né? Então isso complica um pouquinho, né? Mas compreendendo isso é mais fácil de entender como que seria a questão dos animais, né? Existem animais muito fortes, animais muito pequenos, né? E existem animais pequenos que consideravelmente nós acharíamos que fosse fraco, mas ele é mortal devido a um veneno, né? É igual a história da Ouroboros, né? Que são aquelas 2 serpentes, né? Nesse caso, aquelas 2 serpentes que uma mata uma estrangulada, né? Porque tem muita força, é muito grande e forte, né? Que é a jiboia, né? E a outra eu acho que era a sucuri, que é pequenininha, só que ela é mais venenosa, né? Aí ela morde a outra serpente que está estrangulando ela, então as 2 morrem, né? Uma morre com o veneno da outra, né? E a outra morre estrangulada, né? Pela outra, porque ainda mais quando morre, né? Tudo se congela, você não desgruda mais, né? Então elas morrem dessa forma, né? Uma envenenada, a outra estrangulada. Olha que loucura, ou seja, se vê que não está no tamanho a força, mas que se esteja no tamanho a força, existem outras formas de se trabalhar, como o veneno, por exemplo. E o veneno nesse caso seria uma inteligência, né? Seria uma autodefesa, né? Seria um pensamento bom, um pensamento coerente, né? Um pensamento forte, né? Uma ideia boa, né? Igual eu assisti um filme esses dias, um filme não, é uma série, que é uma série chinesa, japonesa, uma coisa assim. Agora eu entendi porque eu assisti essa série. E aí eu ainda tô terminando de assistir, na realidade, né? Que ela se chama... Nossa, me fugiu o nome agora, não é para eu contar para vocês. Mas é uma série chinesa, onde as pessoas estão de rosa, de macacões rosas, né? Os dominantes, e os outros estão de uniforme cinza, né?
Que são os, vamos supor, como se fossem os condenados, os presidiários, né? Então é um grande teste que o seu teste pode significar a sua morte, né? Se você não entender a regra do jogo, são jogos simples, né? De criança, mas as pessoas, elas costumam teimar, né? E aí as pessoas morrem. Daí que começa o desespero, né? Porque, nossa, meu Deus, estão matando pessoas de verdade por causa de um jogo, né? Mas é que entende-se que a pessoa fazendo assim, é por isso que o mundo lá fora está errado, né? Então é uma condenação, principalmente em relação à dívida, né? Eu vi muito tranca-ruas nesse filme falando sobre as dívidas, né? Ou seja, se o seu nome é sujo, se o seu nome é mais falado nas redes jurídicas, né? Se você é mais perturbado do que Jesus, do que Deus em preces, né? De pessoas querendo falar com você por causa de dívida, que você está devendo alguma coisa, que você não pagou tal coisa, que você não honrou com o compromisso que você assumiu, né? De tantas parcelas, disso e daquilo, né? Então significa que você realmente é inútil e imprestável, né? Você não é uma pessoa de palavra, você não é um ser humano que cumpre com as suas obrigações, porque ninguém obrigou você a comprar nada, né? Você foi lá, comprou porque quis, pediu crédito porque quis, quis isso porque quis, né? E se você tirou isso de alguém, então você tem a obrigação de cumprir com os seus pagamentos. E aí é uma luta por um grande prêmio, um grande dinheiro e uma grande coisa que supostamente resolveria a vida das pessoas, né? Mas o propósito lá dentro não é isso, né? Mas você vai ter que insistir para entender, né? E eu agora não consigo me lembrar. Quem conseguir lembrar o nome dessa série pode escrever nos comentários para as pessoas poderem procurar, né? Essa série está no Netflix e tem em vários outros canais de séries também. É uma série nova que foi lançada esse ano, então, aliás, no ano de 2021, né? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas para você mais ou menos entender aí de quando é essa série, como que funciona. Então, entendemos que os Exus animais são força, né? Propósito, né? Mas eles não têm uma qualidade para seres inferiores, né? Que seriam mais... por exemplo, não existe Exu camarão, né? Porque, por exemplo, o camarão é um veneno, entendeu? Ele mataria muitas pessoas, né? Só com o seu cheiro, né? O seu ar em volta, né? Mas não existe. Então, provavelmente ainda vai haver um avanço, né, em relação às coisas. Por exemplo, também não existe Exu formiga, né, Exu abelha, não existe. Não sei se de repente não vem, né, por aí pela frente algum Exu e Pombogira denominando esses nomes mais inferiores, né? Mas como eles querem passar grandeza e força, né, luz, então claramente eles vão escolher animais fortes, né? Urso, morcego, gavião, né? Enfim, existem vários, a águia, né? Fênix, coisas assim que são grandes, né? Assim, até mesmo as cobras, né? Nunca é uma cobrinha pequena, né? Sempre, ou ela é muito venenosa ou ela é muito grande e forte, né? Então, varia bastante de um para outro, né? Então, num contexto geral, seria isso. Os Exus animais são força, luz, são espíritos bem evoluídos, né? Mas que vieram ajudar os seres humanos, né? Por meio da comunicação mediúnica e também, claramente, da incorporação, né? Mas vai chegar um avanço, né? Até o século 22, né? Que... Quase que o cara se mata aqui. Vai chegar um avanço até o século 22, da onde as pessoas vão desenvolver... assim, instantaneamente a comunicação com a quinta dimensão, né? Ou seja, isso será bem comum. Todo mundo verá um Exu, um Pombogira, outros espíritos, né? E será uma qualidade normal para se trabalhar com todos, né? Isso vai ser bem comum, bem normal mesmo. Então, até lá, claro,
são poucas pessoas que desenvolvem, que estudam, que querem isso para a vida, né? Porque realmente você pira um pouco, né, a cabeça, porque não é fácil, né? Porque tem que entender que ver espíritos, ver Exu e Pombogira não é só ver coisas bonitas, né? Você pode ver a pior face, né, demoníaca de um ser. Então pode te assustar, né? Ainda mais de acordo com as suas crenças, né? Se você cresceu a vida inteira ouvindo diabo, satanás, capeta, né? Com certeza você não verá uma mulher e um homem lindo num Exu e numa Pombogira. Pode ter certeza, né? Porque realmente eles têm os formatos demoníacos, né? Devido a uma dimensão inferior e de grandeza, que eles precisam, né, impor respeito. Então eles têm que ser grandes, né? Eles têm que ser fortes e medonhos, porque senão eles não vão trabalhar, né, o medo, porque o medo é o limite. Se a pessoa não chega no limite dela, ela não para, né? Sabe aquela coisa, eu não cheguei no meu limite, então eu não vou parar, né? É como correr incansavelmente, é como comer incansavelmente, ou é como brigar incansavelmente, né? Geralmente as brigas, elas geralmente terminam em morte por causa disso, porque ninguém chega ao seu limite enquanto não tira a vida de outra pessoa, né? Enquanto não coloca tudo para fora, né? Aquela raiva que você imobiliza a pessoa. Então, se a pessoa não se fingir de morta, a outra não vai desistir de continuar enforcando, né? Existem vários relatos, filmes, séries, né, de pessoas que se fingiram de mortos para poder continuar vivo, né? Como aqueles grandes filmes de facção, né? Que as pessoas são mortas, então se fingiam no meio dos cadáveres para se passar por vivos, né? Por mortos, aliás, e continuar vivo. Então, vai existir sempre, né? Então, se você vê que não está aguentando a porrada, né? Ó, faz a Kátia, não vi nada, se finge de morte, entendeu? Porque não dá certo. Querer sempre ser forte na vida não é assim, né? Às vezes é preciso fazer um drama, entendeu? Pessoas dramáticas a certo ponto tem alguns benefícios interessantes, né? De fato, mas enfim, acontece de várias formas, de várias maneiras mesmo, né? Mas seria isso. Num contexto geral, nós não teríamos muito o que falar, né? Seria praticamente essas nomenclaturas mesmo. Mas se você carrega um Exu, uma Pombogira denominada lobo, né? Denominada algum tipo de animal, né? É porque você tem grandes propósitos espirituais de ser diferente. Então você precisa estudar os animais de todas as espécies, precisa entender os venenos, precisa entender os predadores, né? Precisa entender a cadeia alimentar, né? Para poder entender o ciclo de vida, precisa estudar plantas, né? Precisa estudar os alimentos que os animais comem, quais são as vitaminas, as proteínas, né? Os carboidratos, precisa estudar a pele, o tipo de pele. Você precisa estudar o seu animal, né? Se você tem uma entidade denominada animal, você precisa estudar tudo sobre aquele animal, porque você vai ter a vibração mais próxima possível daquela entidade, né? Vai ser mais fácil a entidade se acoplar a você, porque você procurou estudar sobre aquela entidade. Então, se você tem um Exu, por exemplo, eu tenho um Exu jiboia, vai procurar o que é jiboia, entendeu? Vai estudar sobre a jiboia, vai estudar sobre os tipos de jiboia, sobre o que elas comem, sobre onde elas vivem, sobre como que funciona o clima delas, como que funciona o organismo, né? O metabolismo, tudo precisa estudar. Não é para você procurar a história do Exu jiboia, né? É para você procurar tudo sobre a jiboia, porque se ele denomina jiboia, a jiboia tem um significado, né? É igual, por exemplo, né? As pessoas não entendem algumas coisas, tem coisas que é tão óbvia assim, mas as pessoas elas insistem em debater, em discutir, né? Ó, por exemplo, quer ver uma coisa bem simples que eu vou ensinar para vocês, que eu já até ensinei, né, sobre essência, né? Por exemplo, Exu Tranca-Ruas dos 7 Cruzeiros da Calunga das Almas. Então, o que você vai pesquisar para você entender? Exu, que é Exu, qual a denominação? É um arquétipo masculino. Óbvio, então, que ele não vai usar saia, né? Ele não vai usar um vestido, não vai usar uma coroa, né? Então, já começa a se ligar. Opa, é um Exu, né? E tranca-ruas, né? Então, vamos insistir a entender o que é trancar ruas, né? São
vem um verbo, né, de trancar, ou seja, tudo que tranca se destranca. Então, obviamente, ele vai trabalhar o inverso também, né? Óbvio, né? Mas se ele denomina tranca, é porque realmente ele é o senhor das chaves, né? Ele é o senhor dos caminhos. Então, ele tem fortes poderes, né, para conduzir a pessoa a esse processo espiritual, né? Olha, maravilhoso, já fizemos uma interpretação. Aí eu falei, né, do 7 cruzeiro. Então 7, se você vai entender 7, por que 7? Né? 7 na linhagem espírita, 7 na Umbanda, 7 na Quimbanda, 7 no Candomblé. O que é esse maldito 7 que tanto persegue as pessoas, né? 7 é considerado no Brasil o número do azar, né? E nos Estados Unidos é um número de sorte. Então é uma questão de crença. Mas nos Estados Unidos não é tão comum como no Brasil as religiões afro. Então significativamente significa que eles têm, o americano tem sorte com o 7, mas o Brasil não. Por quê? Né? 7 não é metade de muitas coisas e não tem o mesmo significado ao inverso, né? Ou seja, ele se transformaria, né? Ele é algo que deveria ser 4 pontas, porém ele tem 3, né? Numa lateral. E ele existe cortes no caminhos, né? Então, por que 7? Tem que estudar o porquê do 7, né? Nós temos um vídeo aqui que existe, que eu falo bastante o porquê do 7, né? Você vai ter que procurar esse vídeo e ver esse vídeo. Exus e pombogiras denominados 7, que tem 7 nas suas nomenclaturas, né? Porque eu explico realmente que 7 é ser superior dentro da religião, né? Então, todos que se denominam 7 são reis ou rainhas, né? Então, é a mesma coisa de falar rei ou de falar 7. Porque se é 7, está num grau de evolução muito grande, ou seja, está na 7ª dimensão. Aí está o grande propósito do 7. Aí eu falei cruzeiro. Então, o que é cruzeiro? Cruzeiro é tudo que se cruza, né? São caminhos que se encontram, são coisas que tenham cruzamentos, né? Então, pode ser cruz, pode ser ferro, pode ser madeira, pode ser um portão, pode ser uma rua, pode ser uma casa, pode ser o cômodo de uma casa, pode ser né? Enfim, várias coisas que poderiam ser o cruzeiro, né? Pode ser o cruzeiro das almas, né? Que é no cemitério, pode ser o cruzeiro da igreja. Então, enfim, vários. Então, se é cruzeiro, tá interdimensional, né? Porque no formato cruz existe em tudo quanto é lugar do mundo. Se você vai observar os formatos, até dentro das plantações tem formato de cruz. Aí eu falei almas. Então, se você vai estudar almas, né? Vamos entender almas. Ai, meu Deus, almas, o que é almas? O que é almas? Você é uma alma, eu sou uma alma. Então, nós temos uma alma. Então, mas nós estamos vivos. E aí existem as almas que estão mortas, né? Ou seja, mas elas também são almas. Então, almas não é a definição de carne, né? A alma é a definição de espírito, né? A alma é a definição de imaterial, aquilo que não podemos tocar. Então, nós já compreendemos tanta coisa. Olha só, qual vai ser a linhagem do Exu que você vai trabalhar. Entendeu? Você aprendeu tudo sobre o seu Exu só em descrever o seu nome. Simples, né? Muito fácil, maravilhoso. Então é importante a história de que ele viveu com a plebeia nos anos 30 ou nos anos 80 ele foi superior, né? Ou ele teve faculdades mediúnicas, ou ele foi um grande escritor bíblico, né? Ou ele fez parte no dia que Jesus Cristo passou pela terra. Diferente, inútil, né? O que vale realmente é a nomenclatura que ele está dando. Então, a nomenclatura que ele está dando existe um sentido. Né? Tem que haver um propósito. Então, nós temos que compreender isso, entendeu? Para poder entender como que funciona a vida de cada pessoa, o propósito de cada Exu, para cada médium que vai trabalhar com ele, entendeu? É assim que funciona. Então fica a dica aí para você, que você precisa estudar a nomenclatura do seu Exu, palavra por palavra, é importante. Tá bem? Quando ele joga uma palavra no ar para você, você precisa estudar sobre aquela palavra, ler. O que ele quer é que você busque conhecimento e não pare, né? Ele não quer te dar tudo de mão beijada, ele vai esclarecer para você o porquê que ele usa 7 ponteiras. Você se vira para entender o porquê que ele usa 7 ponteiras, né? Ou porquê que ele usa 21, porquê que ele usa 77. Você tem que estudar para isso, tem que entender o porquê disso. Se você não sabe nem o que é uma ponteira, inútil você trabalhar com o Exu, né? Para que você vai saber? Se você não sabe o que é uma tábua,
né? E o para que serve a madeira dentro do espiritual, inútil. Vou trabalhar com isso, né? Existe uma série chamada Sem Saída. Vejam que vocês vão entender o que é a madeira dentro do espiritual. Fica a dica para você, caso você deseje marcar jogo ou fazer uma cabalística e regressão apométrica com vida atual, você pode estar nos procurando, que nós teremos o prazer em atendê-lo. Um axé de Casa de Padilha e até o próximo vídeo.